Você acompanha agora a bênção do dia. Momento de reflexão e oração com o Padre Alessandro Bobington, da Arquidiocese de Londrina. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. É tua casa, a minha família é o teu lugar. Terça-feira, hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Hoje uma bênção muito especial, a bênção de libertação dos obstáculos na vida de oração. Quantas vezes nós temos dificuldade para rezar, dificuldade para se concentrar na oração. Vamos hoje pedir ao Senhor esta graça, a graça de crescermos na vida de oração. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos apresenta o dia em que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Olha, a cena é forte e impactante. Jesus com um chicote na mão, quebrando tudo, derrubando as mesas, expulsando os bois, as ovelhas, os vendedores. Aquilo realmente mexeu, viu? Não só com as pessoas que estavam no templo, mas toda a cidade de Jerusalém. Para bem entendermos o porquê dessa atitude de Jesus, é preciso a gente contextualizar um pouco o Evangelho. Jesus sobe para Jerusalém. É a última ida de Jesus para Jerusalém. Jesus sabe que em breve ele será entregue e que oferecerá sua vida em sacrifício na cruz em resgate de muitos. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus de Jerusalém. O templo estava movimentadíssimo, as pessoas subiam para Jerusalém para a festa da Páscoa e elas deveriam, no templo, oferecer animais para o sacrifício pascal. Mas era muito difícil aquelas famílias que vinham de longe, dos campos, das zonas rurais, levarem esses animais vivos. Então, eles levavam algum dinheiro e lá nos arredores do templo, eles compravam o animal para o sacrifício. E para comprar, eles tinham que trocar o dinheiro. O templo tinha uma moeda própria. Os judeus consideravam as moedas romanas como impuras. Por isso, havia uma espécie de câmbio ao redor do templo para que as pessoas pudessem trocar as suas moedas pelas moedas do templo, para poder comprar os animais e oferecerem sacrifício. Esse era o contexto, o pano de fundo desta chegada de Jesus e ver essa situação
no templo de Jerusalém. Jesus chega no templo e vê aquele tumulto, aquela algazarra, aquele barulho. Pareciam que estavam em qualquer outro lugar, menos num templo sagrado. Jesus é tomado de cólera e realiza essa atitude profética: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. O zelo por tua casa me consome. Sabe, muitas lições nós poderíamos tirar hoje desta cena do Evangelho, dessa atitude de Jesus. Mas hoje eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de oração. Nós somos templos do Espírito Santo. Pelo batismo, você se tornou o templo do Espírito Santo. Então hoje eu te convido a se imaginar como esse templo, como o templo de Jerusalém. O templo representa o sagrado, o lugar da presença de Deus, o lugar do encontro com Deus. Você é esse templo, porque o Espírito Santo habita em você, e que maravilha isso! Mas quantas vezes, assim como no templo de Jerusalém, nosso coração também está cheio dessas bancas, desses cambistas, desses animais, ou seja, quantas vezes o nosso coração estão alojadas tantas coisas que nos impedem na vida de oração, que nos impedem da gente se encontrar verdadeiramente com Deus, ter intimidade com Deus. Quantas vezes a gente traz esse barulho interior que nos impede, que nos dificulta a escutar a Deus, a falar com Deus. Muitas vezes a nossa alma está tão desorganizada, tão desarrumada, que parece um templo de Jerusalém, não é verdade? Você vai rezar, são tantos pensamentos, tantas distrações. Você vai na igreja, vai na missa, parece que não consegue se concentrar, entrar em oração, tudo dispersa, tudo nos tira do pensamento em Deus. O pensamento fica distante, depois parece que a gente saiu da missa do mesmo jeito que a gente entrou. Hoje, Jesus quer fazer esta faxina. Hoje Jesus está dizendo para mim e para você, é preciso até mesmo, se for necessário, pegar esse chicote, fazer esta faxina, esta limpeza interior. É preciso expulsar esses vendilhões que muitas vezes estão alojados no nosso coração e nos impedem de fazer do nosso templo interior o lugar sagrado, o lugar da adoração a Deus. Olha para o teu coração hoje. Olha para o teu coração hoje. Quais são esses vendilhões que têm te roubado a intimidade com Deus? Que têm te roubado a capacidade de dar a Deus o que é de Deus? A tua amizade, o teu amor, a tua adoração, a tua oração. Peça a Jesus a graça. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me pelo vosso poder e pela vossa misericórdia a ser liberto de tudo aquilo que no meu coração é empecilho, é impedimento, para que eu possa verdadeiramente viver esta realidade de ser um templo sagrado no Espírito Santo de Deus. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nós nos colocamos em oração hoje, à luz deste Evangelho, onde Jesus, com o chicote, expulsa os vendilhões do templo. Por isso, Senhor, olhando para o nosso interior, olhando para o nosso coração, nós queremos pedir a graça desta libertação de tudo aquilo que nos dispersa, tudo aquilo que tem sido obstáculo para que a nossa vida de oração progrida, para que nós possamos realmente viver essa realidade maravilhosa de sermos templos sagrados do Espírito Santo, para que possamos nos encontrar verdadeiramente contigo nessa experiência de fé. Libertai, Senhor, libertai este filho, esta filha, de tudo aquilo que hoje é obstáculo na sua vida espiritual, para que ele possa, livre de todas essas situações, progredir cada vez mais na fé,
na vida espiritual. É o que vos pedimos, Senhor, por Cristo nosso Senhor, na força do Espírito Santo. Que desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, um grande abraço. Eu vou ficando por aqui. Fique no colo da mãe. Amanhã tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.